Boa noite. Estamos de volta a mais um programa Conexão Poder. Lembrando que nós estamos em conexão direta com Conceição do Araguaia, TV Rio Norte, do nosso amigo lá, Eduardo Queiroz. Um abraço, Eduardo. Um abração para você, que nos ligou e disse que a audiência lá está estourando. Muito obrigado a todos vocês aí de Conceição do Araguaia. Hoje, como eu informei no sábado passado, nós vamos ter o grupo do Bandeira Branca. Vamos falar sobre a insegurança pública. Quem acompanhou o meu programa no sábado, viu que nós comentamos muito sobre a nossa insegurança, tentamos apontar alguns culpados ou as causas que vem trazendo e vem fragilizando a nossa sociedade no dia a dia. Vamos também falar, gente, nós estamos no Círio de Nazaré, estamos entrando no mês de outubro, sobre a questão que eu comentei também no sábado passado, sobre a situação do projeto da Santa, daquela Virgem, daquela Santa de Nazaré de 64 metros que deveria ser feito no Yacht Clube do Pará. Hoje eu vou detalhar para você, tudinho, como foi o projeto, aonde ele parou e que pode ser dado continuidade. Basta uma boa vontade do prefeito. Infelizmente, já estive com ele, conversei com o vice, o Orlando, como é Orlando Reis, meu amigo Orlando Reis, desculpa, Orlando, mas nada foi feito, não foi para frente, o projeto continua engavetado na CEURB. Vou falar também, gente, hoje, eu, passeando pela cidade, vi os outdoors do Bolsonaro tudo pichado, jogaram pinche, sujaram de graxa. É triste nós vermos a nossa democracia. É triste nós vermos a democradura dos esquerdopatas. Quando as pessoas querem explicar, só eles têm razão. Só eles têm razão. Bolsonaro está chegando no dia 5 e está todo mundo no alvoroço. E na quarta-feira passada, eu estive na Câmara Municipal e o sargento, como é o nome do sargento? Sargento Silvano, estava pedindo para tornar o Jair Bolsonaro cidadão de Belém. Eu confesso, gente, que eu acho que tem muitas outras coisas para ser discutido na Câmara Municipal. Porém, o que me despertou foi que essa discussão tomou mais de 2 horas da reunião da Câmara. Tomou mais de 2 horas discutindo se dava um título para ele ou não. Só para lembrar, o presidente Mauro Freitas deu o título de cidadão belemense para o prefeito de São Paulo, João Dória. Ou seja, o que é que a nossa Câmara está fazendo? Não se vê projeto, não se vê nada. Estive lá com o primeiro secretário, Lima, o Toré Lima, conversando sobre esse assunto, para a gente dar mais ênfase no que nós estamos precisando. E hoje o que nós precisamos, gente, é segurança pública, saúde e educação. Mas vamos tocar nisso no segundo bloco com o pessoal do Bandeira Branca. E temos também a situação nacional do senador Aécio Neves, que foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave, o que está acontecendo entre os 3 poderes. Para você ter uma ideia, o Supremo Federal não pode, constitucionalmente, ele não pode afastar um senador da República. Ele pode, sim, pedir, indicar, mostrar o projeto, mostrar o processo e mandar para o Senado afastar o senador. Seria a mesma coisa os senadores se reunirem e colocarem um projeto em votação. A partir da data tal, os ministros do Supremo vão ter um prazo de 4 anos de mandato. Acabou os 4 anos, engaveta e vai embora, vai trabalhar, vai procurar o que fazer. Porque aquilo ali é um cargo vitalício que depende do Senado, depende das leis votadas no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional quiser, por vingancinha barata, que é como funciona a nossa política, ir para cima disso, fará a mesma coisa. E a mesma coisa com o Legislativo. A mesma coisa com o Legislativo. Então, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, puxou para si e disse que não vai afastar e vai colocar em votação já no início desta semana se o Senado afasta ou não. Será a segunda vez que o Supremo tenta
com alguma medida, interferir no processo legislativo. A Carmen Lúcia, quando então presidente era, meu Deus, quem era o presidente? Acho que Lewandowski. Não, era a Carmen Lúcia mesmo, que foi afastar o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Chegaram lá com documento para pedir que ele deixasse a presidência, porque ele estava na linha hierárquica de vacância da presidência. Ele seria o terceiro na linha hierárquica. Mas como ele está respondendo o processo, a Constituição não permite que ele assuma a vaga de presidente. Foi pedido para que ele renunciasse à presidência do Senado. A resposta dele foi que isso não cabia ao Supremo, que ele iria colocar em votação o Senado, e ganhou e permaneceu presidente até o último dia do mandato dele como presidente. Então, essa briga entre esses poderes, esse desentendimento, é aquilo que vem cavando, que eu falei no programa passado. Ninguém está torcendo pela uma intervenção militar, ninguém está querendo uma intervenção militar. Infelizmente, as mesmas pessoas que lutaram, brigaram, morreram pela democracia, hoje estão nos forçando a pedir uma intervenção militar, porque os mesmos que garantiram a nossa democracia hoje estão tentando fazer uma ditadura proletária que não vai levar a nada. A Venezuela não tem papel higiênico. O povo da Venezuela está tentando fugir e não consegue. É isso que queriam fazer do Brasil. Graças a Deus, a Bolsonaros da vida, ao cabo, esqueci o nome do cabo que defendeu a intervenção também, o deputado federal, cabo, como era o nome do cabo? Daciolo. Cabo Daciolo. Parabéns ao cabo também que defendeu. Ou seja, alguém quer ser manobrado? Ninguém quer ser manobrado, mas também ninguém quer ser pisado e humilhado pelas ruas. Segurança boa, rapaz, tem uma mosca aqui que eu já estou perdendo a paciência com ela. Então, ninguém quer ser humilhado, destratado, em plena sua casa. Se você for, vou dar um dado para vocês que talvez vocês não saibam. Sabe quantas pessoas morrem por hora no Brasil? 8. Morrem 8 pessoas por hora no Brasil. Isso quer dizer que o Brasil tem 60 mil mortes por ano. Isso é um absurdo. No Brasil está morrendo mais gente do que na guerra. Banalizou a morte. Banalizou a morte. Não tem segurança, não tem nada. Nós vamos também conversar isso com o pessoal do Bandeira Branca daqui a pouco. E mortes violentas. Bem lembrados. Isso. Realmente foi bem lembrado. São mortes violentas, são homicídios, não são mortes naturais. 60 mil são homicídios. Vamos falar também, gente, hoje, sobre eleições. Estamos há um ano das eleições estaduais. Não temos candidato. O Jatene não tem candidato. O PMDB tem um candidato há 8 anos que também não decola. E se bobear, não vai poder ser candidato, porque está respondendo a alguns processos aí que dá uma lista boa, vai acabar virando réu, e não vai poder ser candidato. Então vamos ter que lutar aí, começar a se unir, procurar candidatos bons, que estejam realmente voltados para as causas sociais e para as dificuldades da nossa população. E foi aprovado no Senado, no Congresso Nacional, aliás, o fim das coligações partidárias de nível minoritário. O que é que acontece com isso, gente? Os partidos pequenos não vão poder mais coligar, mas quero dizer para vocês o seguinte: ouçam a voz da experiência. Isso aqui está pelo menos uns 15 anos para ser votado no Congresso. Colocaram agora por causa da reforma tal, e vou dizer de novo, não colocaram para 2018 para poder ajeitar o pessoal que está lá dentro. Quando passar 2018, esse que eles estão passando para 2020 também vai morrer. Não vai ter. Podem ficar, vocês que são presidentes de partidos pequenos, vocês que são parlamentares de partidos pequenos, fiquem tranquilos, que não vai acabar. Se juntar todos os partidos pequenos, todos, em número de parlamentares, acaba ficando um partido maior do que o que estão aí. Então, não se preocupem, que vai dar continuidade sim, com certeza absoluta.
Tenho ainda um tempinho para falar do Jucá e os filhos dele. Beleza? Então vamos lá. Os filhos do Jucá são alvo de uma operação que apura o desvio de 32 milhões de reais. Bom, para muitos pode ser surpresa. Para mim, eu achei que demorou muito. Demorou muito por quê? Ele está na fila. Vai aparecer aí um bocado do PMDB. Se fala tanto do PT que roubou, um bando de canalha, tá aí tudo. Qual é a diferença para o PMDB? Vou dizer qual é a diferença do PMDB para o PT. O PT chegou com muita sede ao pote e não tinha um preparo, não tinha educação, a maioria semi-analfabeto, então achou que era meter a mão e tirar. O PMDB, só macaco velho, treinado, estudado, foram fazendo as coisas e apagando os rastros. O PT não apagou. Porém, foram puxando o fio da meada e veio tudo pendurado, veio um atrás do outro. Sarney pulou fora antes, mas se buscarem lá a fundo, Sarney vem com toda a tropa dele, Sarneyzinho, Rosiana, vem todo mundo, não tem jeito. O Brasil é esse sistema falido que está aí. É esse sistema falido que está aí. Eu tenho falado no sábado passado, nesse sábado agora, sobre a intervenção militar, porque não se via isso. Os presidentes da ditadura, que eu lembre, eu vivi isso, da ditadura que eu lembro, a única coisa que eu lembro da ditadura de ruim, era que os bares fechavam cedo, 10, 11 horas da noite estava tudo fechado, porque passava a cavalaria fechando tudo. É o que eu lembro. Aí o pessoal fazia, mas tu não fazia política? Fazia política sim, fui líder estudantil, lutei pela democracia, sou fundador, um dos fundadores nacional do Partido Verde, inclusive por isso que eu vim no Pará. E estou aqui, tem 1 minuto. E por isso que eu estou aqui no Pará, porque eu vim fundar o Partido Verde. Sou paraense, mas morei no Rio de Janeiro e vim fundar o Partido Verde. Eu, Gabeira, Sirquis, Domingos Fernandes, uma turma boa, que hoje está aí na política até hoje e você não vê se falar nada de nenhum deles. Antes nós éramos do PT. Quero fazer aqui minha meia-culpa. Fui do PT, briguei pelo Lula. Lembro do Lula lá? Eu estava lá. Lembro do cara pintado para tirar o colo? Minhas filhas estavam comigo. Hoje, se tiver que pintar o rosto para ir pedir uma ditadura, contem comigo, que eu vou estar lá. Por quê? Porque eu quero a segurança da minha família. Eu quero a segurança dos meus filhos. Eu quero que eles tenham uma boa educação. Eu quero que as escolas ensinem para ele português, matemática, história, geografia, e a educação eu ensino em casa. Porque os filhos mal educados, a culpa são dos pais, não são dos professores. Agora, os filhos burros são culpa dos professores, não dos pais. Então, ensinem o que vocês têm que ensinar e deixem a educação para nós. Ok? Terminou? Daqui a pouco eu volto, gente, já com o grupo Bandeira Branca, para nós falarmos mais um pouco sobre segurança pública. Volto já. CIP, Centro das Indústrias do Pará. Com o apoio do CIP e do sistema FIEPA, a sua empresa vai crescer e ficar mais forte. Promover o estudo de problemas de interesse das classes produtoras. Cooperar com os poderes públicos no estudo de soluções que se relacionem com a indústria e fortalecer sua competitividade, entre outros objetivos. É a missão do CIP do Pará. CIP, Centro das Indústrias do Pará. A sua empresa vai crescer e ficar mais forte. CIP, Travessa Quintino Bocaiúva, 1588, 8º andar.
Fone 0 operadora 91 3242 5113 3242 7279. E-mail cip@fiepa.org.br. Bom, estamos de volta e como eu tinha prometido para vocês, eu trouxe a turma do Bandeira Branca para nós conversarmos com mais seriedade e com pessoas que entendem de segurança. Porque fica muito vago aqui eu dizer o que é, o que não é, acaba eu sozinho dando as minhas opiniões. Eu trouxe hoje aqui o Sargento Luiz Carlos, o Dr. Leite, alergista, o Cabo Luiz e o IPC Guilherme. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos discutir hoje aqui, gente, a nossa insegurança pública. E eu queria ouvir a opinião de vocês, até porque eu tenho batido muito na segurança, quer dizer, na insegurança, na realidade, que os nossos filhos não podem ir numa praça, o número de mortes hoje em Belém, o que estão matando de policiais aqui no estado do Pará, é um negócio que se tornou banal. A pessoa passa e diz, olha, morreu mais um, como se tivesse morto um animal qualquer. Então, esse programa é mais para alertar as pessoas, principalmente as autoridades, de que esse pessoal tem família. E a família dele, quando se despede para eles irem trabalhar, quer que eles voltem. E para eles voltarem, nós temos que ter condições de ir para a rua, respeito de ir para a rua e, principalmente, deixar eles terem moral de fazer o serviço deles. Eu disse no sábado passado, que comentaram que as polícias são corruptas. Mais corrupto do que são os políticos? Alguém consegue ser mais corrupto do que os políticos que estão aí? Presidente da República envolvido, ministros, senadores, e vocês vêm falar que a polícia militar e a polícia civil é corrupta. Vamos discutir todos esses assuntos agora? Vou fazer uma pergunta direta para o Sargento Luiz Carlos. Sargento, a questão da insegurança, principalmente o medo, que eu sei que nós temos, todos nós temos, esse medo de sair para trabalhar e o medo de não voltar e deixar nossa família desamparada. Como é que passa na cabeça de vocês, policiais, isso? Principalmente quando a própria população vem para cima de nós. Primeiramente, boa tarde, Paulo. Obrigado pelo espaço, agradeço a Deus por estar aqui. Quero abraçar o povo paraense e também dizer que a gente está aqui para colaborar. Bandeira Branca sempre foi isso e sempre será. Sobre a situação do medo, é a situação da falta de políticas públicas. Que o atual governo, que aí está, deixou de cumprir com a situação de otimizar a situação de mais campos de emprego, porque um povo, com certeza, com condições necessárias, teria condições também para a área de segurança. E isso tiraria muitas pessoas da área da situação da rua. Esse é o meu pensamento, Paulo. E claro que muitos outros respeitam quem pensa o contrário. E também, Paulo, a situação da aplicação, da otimização das nossas escolas. Você bem frisou no primeiro bloco aqui sobre o que é educação e ensino. Hoje, os familiares, a maior parte dos pais e mães tem que dobrar o serviço para poder realmente trazer para casa. Essa necessidade, ela é geral em todo o Brasil. Faz com que realmente as nossas crianças fiquem, às vezes, com os nossos pais, que são os avós, ou, quando não, com o vizinho ou outras pessoas. E muitos pais de família não têm como assistenciar uma pessoa de uma secretária em casa. Com certeza. Fica muito difícil e isso traz outras situações. E, claro, muitos menores também são seduzidos na porta da escola, na rua, por causa simplesmente também da falta de aplicabilidade na força pública. Hoje, os nossos policiais civis, policiais militares e outros setores realmente que poderiam encampar um combate direto à criminalidade, não têm a sua reforma no seu contingente. Hoje a Polícia Militar tem aproximadamente 14 para 15 homens na rua, isso posto. E fora as variáveis que nós temos, se você for distribuir isso em 3 turnos, você vai ver que o policiamento é pequeno demais. Tá? É verdade, isso faz... sem contar, Luiz, que tem policiais militares que são tirados dos seus postos para servir de babá.
de deputado, de senador, para levar filho na escola, trazer, que eu sempre fui contra e sempre bati nessa tecla. Eles que podem pagar esse tipo de trabalho, aí acontece esse desvio de função do militar. Falasse certo, desvio de... Paulo, tu falou certo, desvio de função. Inclusive, eu fiz um projeto, a qual chama-se Fundo de Assistência ao Servidor de Segurança Pública Vítima de Violência. E dentro desse projeto, ele bate tentando resgatar os policiais que estão à disposição, porque são policiais que ficam à disposição, tanto civis. Olha, eu vou te dizer, me disseram, não sei se é verdade, que na SESMA tem 3 policiais civis, não sei, 1 delegado e 2 policiais civis. Em vez de eles estarem na delegacia, estão à disposição. Não sou contra, mas... Eu posso discordar, eu sou contra. Quero bem dizer que eu sou contra e eu aponto quem são. Por exemplo, na Secretaria de Obras do município de Ananindeua, o secretário é o Coronel Armar. Mas, o Coronel Armar. Tem o Coronel Machado que estava numa secretaria no Semtrânsito, Municipal de Trânsito. Ou seja, são homens que foram treinados pelo Estado para estar combatendo o crime. Eu, como não tenho papo na língua, eles estão metendo a mão no erário público. Agora, eu queria apresentar, gente, o Cabo Luiz, desculpa. O Cabo Luiz, ele é o fundador do Bandeira Branca, desse grupo, gente, que inclusive eu faço parte. Eu queria que você, antes de conversar sobre o Bandeira Branca, Luiz, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Leite. Dr. Leite, ele é alergista, é médico alergista, tem uma bagagem, já conversei com ele pessoalmente, uma bagagem política fenomenal. Mas eu queria fazer uma pergunta bem direta. O que é que o senhor acha da intervenção militar e do candidato a presidente Bolsonaro? Primeiramente, muito obrigado pelo espaço. Ao povo paraense, o meu forte abraço, e estou aqui mais uma vez para lutar por vocês e nunca nos esquecermos de que o mais importante em tudo mesmo é o arquétipo, ou seja, de que nós somos formados. E precisamos, por causa disso, estar na consciência de que estamos sempre a serviço de Deus, para que nosso arquétipo não incorra em falhas. Muito bem. O que eu acho da intervenção militar, eu acho que é a prova cabal da incapacidade dos nossos políticos de governarem. O arquétipo deles se pauta em que o dinheiro público não tem dono e que, por isso, quanto mais eles puderem roubar, mais eles vão fazê-lo. Acontece que o universo inteiro pulsa em outro sentido e eles estão batendo contra. Não é por aí. Isso tem que ser mudado, isso tem que ser trocado. Eu espero que com as eleições de 2018 nós possamos, votando principalmente em quem nunca teve mandato, ou naqueles pouquíssimos que têm mandato, mas que estão fazendo uma boa política, nós possamos tirar do caminho do poder todos esses mal políticos, todos esses que estão respondendo a processo e que estão batendo de frente com a lei, com o caráter, com a moral, com a dignidade do povo brasileiro. Concordo em gênero, número e grau. As suas palavras quer dizer que são as minhas. Eu não tenho o menor problema em falar desses corruptos que estão aí, até porque tem um detalhe muito sério. Nós só estamos passando para as pessoas o que toda a imprensa nacional e internacional já publicou. Eu quero dizer para vocês, eu estou nessa câmera, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu estou respondendo alguns processos, alguns não, vários processos, porque já disseram até para mim, cautela, eu não vou ter cautela, eu sou isso aqui. Então, enquanto não me tirarem, eu vou continuar dizendo o que é que eu acho certo e o que eu acho errado. As palavras do Dr. Leite me levaram a crer que eu não estou remando sozinho. Porque toda vez que eu comento alguma coisa, o meu Twitter, o meu Face, vem uma alavancada de pessoas falando contra. Eu comentei sobre o caso, no sábado passado, do homossexualismo, já está lá na minha página lá que eu sou homofóbico.
Ou seja, tudo que você comenta, você tem que agora pensar 2, 3 vezes. Por quê? Porque tudo gira contra você. Mas eu quero que fique bem claro que eu concordo, só queria que você continuasse e me dissesse qual é o seu candidato, se você votaria no Bolsonaro. Com certeza que eu apoio, vou estar agora na reunião que o Bolsonaro vai dar no dia 5 de outubro, vou estar presente, fui convidado, vou sentar bem na frente e, se possível, vou conversar com ele, porque realmente ele é uma grande saída para o nosso povo no sentido da presidência da República. Se ele é pré-candidato, pode contar com o meu apoio. Por quê? Porque ele se pauta por uma conduta voltada para a moral, a integridade e a ética. E é esse o único caminho possível. E é o caminho da maioria do nosso povo. Viu, Castelo? O nosso povo é ordeiro, tem ética, tem moral, mas é tolerante demais. O que muitas vezes é uma virtude, mas às vezes se torna um defeito. Eu espero que essa tolerância acabe em 2018. Vamos lá, vamos torcer para isso. Vou fazer a mesma pergunta, mas de uma outra forma, e IPC Guilherme. Guilherme, obrigado por você ter vindo. Guilherme é IPC, eu também. Nós não sabíamos. Somos policiais civis e eu sei o que é ser um investigador de polícia. Eu sei qual é a arma que tu usa, eu sei qual é a quantidade de bala que te dão e tu não pode gastar. Tudo isso eu sei porque eu passei por isso. Agora, politicamente, nós temos aqui Polícia Militar e Polícia Civil. Politicamente, Guilherme, o que é que tu pensa em relação a essa questão da intervenção militar? Paulo, primeiramente, boa tarde, né? Agradeço também a questão do espaço que você prestigiou o Grupo Bandeira Branca, tá? Quero agradecer também todo o povo que nos assiste em todo o Brasil, tá? Paulo, eu entendo o seguinte, nós vivemos na realidade uma falência generalizada do sistema de segurança pública brasileiro, né? Dentro dessa falência, eu até fiz uma grande menção ao que você comentou ainda há pouco. Você falava o seguinte, que o mesmo povo que ajudou a prestigiar o movimento de saída da ditadura militar é o mesmo povo que hoje nos obriga a repensar nesse movimento que você tem aí e nesse regime que nós temos. Então, veja bem, a falência do sistema ela é tão grande, mas tão imensa, que nós não temos outra alternativa. Hoje o que nós temos como opção realmente de mudança é o Bolsonaro, não tem jeito, né? A gente vive... Eu te confesso, Guilherme, que eu estou começando a acreditar que esse caboclo vai ganhar essa eleição. Estou começando a acreditar que esse caboclo vai ganhar a eleição. Poucas pessoas que eu tenho conversado muito sobre isso, têm dito que não seja esquerdista ou esquerdopata, tem dito que não votaria no Bolsonaro. Mas esse cidadão, ele está tendo uma evolução política tão grande, que eu te confesso que já estou começando a ficar assustado. Pode ser que ele realmente venha a ser o presidente da República. Eu estive com ele há uns 20 dias atrás, vamos conversar sobre o PCJ. Infelizmente, o PCJ não atingiu o número máximo de assinaturas, que seriam 498 mil assinaturas. Porém, demos entrada em 786 mil assinaturas. Voltaram 350 mil. Vamos continuar na luta. Vamos continuar na luta com o sossego. Mas pode continuar, Guilherme. Paulo, eu costumo dizer sempre o seguinte, nós podemos ser tudo no mundo, menos burro, né? Com certeza. Então, assim, eu também compartilho da segunda ideia com você, que eu ajudei no primeiro governo do Lula, eu ajudei a eleger o Lula. Hoje, eu estou aqui para dizer que me arrependi, a coisa não foi como eu imaginava que fosse, e hoje eu tenho como pretensão política o Bolsonaro. Né? Entendo que hoje ele é o candidato ideal para que se estabeleça a mudança no país. Nós vivemos um mar de lama, de corrupção, né?
As instituições públicas hoje estão todas falidas. A gente, na área da segurança pública, Paulo, a situação é tão grande de falência que nós, servidores, não conseguimos proteger a nós mesmos da segurança pública. Só para você ter uma ideia, Exatamente. hoje no Brasil a gente estima que se morra 6 agentes da segurança pública por dia, incluindo policiais militares, policiais civis, agentes prisionais, guardas municipais e por aí afora. Então você vê, é um absurdo isso, né, para um país que nós temos, e a gente vê todos os dias aí a quantidade de dinheiro que é desviada. Então dinheiro tem, o que falta é gente honesta e boa vontade para conduzir o Brasil. A única coisa que eu digo e afirmo sempre, o nosso problema é única e exclusivamente educação. Educação é tudo. Não sei se vocês leram, agora, há uns 2 dias atrás, saiu na Folha de São Paulo, o que a presidente da Alemanha, Angela Merkel, falou sobre a educação. Os médicos, os professores e os engenheiros ganham menos que o professor na Alemanha. Então eles se reuniram e foram com a presidente pedir equiparação salarial com os professores. Ela disse o seguinte: vocês acham justo equiparar o salário de vocês com quem ensinou vocês? Fundamental. Aquilo que eu disse no início, a educação nós damos em casa, mas o estudo tem que ser com os professores, ensinar. Eu concordo contigo, só que é o seguinte, tu achas que os nossos políticos não querem deixar a nossa população burra? Com certeza absoluta. Absoluta. Vocês sabem qual é o percentual do orçamento que vem para a nossa educação? Vocês têm ideia? Se não me falha a memória, me desculpem se eu errar e depois podem passar aqui para mim, mas se não me falha a memória, são 11% do orçamento vem para a educação no Brasil. Vocês sabem quantos por cento do orçamento dos Estados Unidos vai para a educação? 32%. Vocês sabem quanto na Finlândia? 41%. Ou seja, as pessoas não estão preocupadas que a gente vai aprender. Agora, como é que você pode levar a sério uma educação num país onde o presidente que passou 8 anos é analfabeto? Se não é analfabeto, é semi-analfabeto e batia no peito dizendo que não tinha estudo e era presidente da República. É um absurdo. Com certeza. E essa é a gritante diferença. Porque nos Estados Unidos nós tivemos um exemplo maravilhoso de um analfabeto que se tornou autodidata para poder mudar os Estados Unidos. O nome dele era Abraham Lincoln. Era um lenhador. Mas quando ele viu que ele tinha que mudar a política nos Estados Unidos e tinha que acabar com a escravidão, ele se tornou um autodidata, aprendeu a ler, estudou tudo o que ele podia estudar, foi candidato, foi galgando passo a passo e chegou à presidência dos Estados Unidos. É verdade, Bom, é preciso ver quanto a educação faz a diferença. O único diploma que o Lula teve, e o primeiro, foi o de presidente da República. Então é um erro gritante. Eu nunca votei a favor do Lula. Simplesmente por quê? Porque ele não tem o arquétipo que outras civilizações têm. Arquétipo, vocês entendam, é tudo o que molda o caráter, a personalidade, a moral, a ética e a dignidade de um povo. É daí é que surge tudo, é aí que entra a educação, é aí que entra a ideologia, e as falsas ideologias pervertem o arquétipo, invertendo os valores. Então, é essa ideologia que está aí, essa ideologia socialista, essa ideologia antidemocrata, essa ideologia comunista, essa ideologia de ditadura. Isto é que está errado. É esta ideologia que está profanando o arquétipo nacional e, portanto, invertendo os nossos valores. Isto tem que ser mudado. Verdade. Concordo 100%. Vai falar. A gente está comentando aqui sobre o Bolsonaro, né? Inclusive, eu hoje posso te dizer, não vejo um outro político para presidente da República. Tá? Eu não tenho opção. Então, seria a minha opção votar no Bolsonaro. Mas se viesse uma outra pessoa,
está com um outro timbre, uma outra ideia. Até porque é muito complicado você colocar alguém único, né? Porque o Bolsonaro, até que todo mundo visualiza, ele é o único cara, ele é o único cidadão. Então a gente tem por trás dele outros políticos. A gente tem políticos aí que são hoje, como a gente estava comentando, que você estava comentando, que fizeram várias coisas, furtaram, roubaram, enganaram, conseguiram ludibriar o país, tá? Se a gente não mudar, não só o presidente, mas os outros políticos que estão aí, fazer realmente uma devassa na política, a gente não vai conseguir nada. E a gente pode ter uma surpresa de o Bolsonaro não alcançar o que nós desejamos, tá? A intervenção, você falou de intervenção militar, seria hoje ótimo. O primeiro passo, a intervenção, seria fechar nossas fronteiras, tá? Fechar realmente, combater o tráfico de droga, a entrada de armamento. No Rio se tornou uma guerra. E vai chegar um momento que esses marginais, esses bandidos que estão lá, eles vão ter que se espalhar para os outros estados. E aí sim, aí as coisas vão ficar mais complicadas. Com relação à parte dos policiais que morrem, o Estado, ele não capacita. Hoje eu estou inativo, mas eu vou te falar uma coisa. A inatividade, ela traz um surto que na atividade eu não tenho, tá? Eu posso que, antigamente, eu estou ativo, eu sou policial militar, eu estou armado, mas quando vai para a inatividade perde a arma, tá? Ele acaba perdendo o treinamento militar, que eu também vejo como a capacitação do policial militar, tanto na atividade, enquanto está e na inatividade, o treinamento. E isso a gente não tem, entendeu? Eu vi alguns colegas morrerem por não ter mais essa noção, não ter mais essa capacidade de até mesmo de combate. Porque quando você tem uma capacidade de treino e que você consegue reagir, o teu inimigo ele vai pensar 2 vezes em te enfrentar. O que hoje a gente vê? O que a população sabe do policial militar e do policial civil? Sabe que o policial militar é mal remunerado? O armamento, como tu falaste, é uma quantidade de munição, tá? Que ele tem que prestar conta, senão... Tem que fazer relatório de como usou. Isso. A segunda, o policial militar e civil, ele tem medo da justiça. Tem medo da justiça. Por quê? Porque em determinadas situações pode ir preso no lugar do ladrão. Então, o que a gente vê hoje é uma inversão de valores, inversão totalmente. A população precisa voltar a acreditar em algo, entendeu? Hoje a gente vê um monte de políticos, a gente vê políticos aí dando caçamba, dando barcos, e a população acaba se assentando com isso, dizendo, não, esse daqui talvez seja o nosso futuro candidato. Agora eu vou te dizer uma coisa, Cabo. Vou dizer uma coisa para você. O que o Cabo colocou, ele colocou certíssimo, com a propriedade maravilhosa. Só tem um porém, que eu venho batendo muito, inclusive na revista, na Poder Brasil, dos nossos políticos. Vou dizer uma coisa, vocês vão se assustar. Nós votamos no Lula. Quem votou no Lula? Por exemplo, eu votei no Lula a primeira vez, também foi a primeira e última. Eu não votei errado, eu votei certo. Sabe por quê? Porque ele me prometeu várias coisas. Quando eu digo me prometeu para o país várias coisas. O que ele ia fazer, o que ele não ia, então ele nos enganou e nós fomos votando. Ele também não está errado. Espertalhão, pilantrão, não está errado. Sabe quem está errado? A justiça brasileira. Tem 11 cidadãos, existem 11 cidadãos mandando no país, são os 11 ministros do Supremo. A polícia faz toda a investigação, o Ministério Público faz toda a investigação, prende, chega lá e eles soltam. Então imagina o seguinte, o cara chega para você, Cabo, diz que você votou errado. Como é que tu votou errado? Eu fui enganado. Se tu for te enganado. E tu votou certo. Se tivesse sido votado errado, a justiça tinha prendido o cara. Se para a justiça ele está certo, imagine para ti. Por exemplo, mandaram soltar o Zé Dirceu, mas ele não roubou, não afundou o país. Então quem votou no Zé Dirceu, estava certo. A justiça achou que ele não roubou e soltou ele. Somos nós.
É a população de baixa renda, que não tem estudo, não tem educação, que votou nele porque ganhou alguma coisa? Ela que é culpada? Culpados são os ministros que estudaram a vida toda, se formaram em direito, estudaram, fizeram concurso e estão aí soltando todos os bandidos. Permissão só de Pois não. vir aqui a fazer uma intervenção rápida. Entendo o seguinte, nós precisamos das reformas. Entretanto, não é o momento. Não é o momento. Precisamos da reforma. Uma delas, Paulo, é o nosso regime. E esse regime que nos traz a debater sobre isso agora, nos traz à tona a situação da democracia indireta. Nós temos que eleger automaticamente, nós como povo, vamos dar o nosso cheque em branco para esse cidadão nos representar lá em Brasília. E, antemão, esse poder vai até a mão deles. Nós temos que pensar hoje, eu vejo que a democracia brasileira, ela deve ser semi-direta. Tem que ter um apertozinho. Um apertozinho de um lado do outro, onde o povo também possa participar, como nós temos em grandes países aqui no Brasil. O primeiro ponto é esse, tá? O segundo ponto é sobre as políticas públicas. Veja de novo que o povo também, ele fica um pouquinho retraído. Foi às ruas, no Direta Já, foi às ruas no impeachment do Collor, da Dilma, né? E agora está calado o nosso povo. Nós, como Estado executor, digo o seguinte, como é o Estado executor? São os elementos, são os entes que vestem essa camisa aqui. O doutor, os policiais, o profissional de educação, que veste a camisa e vai todos os dias para a escola, e não é minimamente compensado. E o nosso povo calado, sofrendo totalmente esse aperto dos governos, tá? Sofrendo simplesmente o descaso, hoje, simplesmente de um Congresso corrupto, e a gente calado. Eu não sei o que está acontecendo diretamente, entendeu? Com o nosso povo, com todas essas situações. Senhores, segurança pública passa por aí, depende dos senhores, é dever de você, é dever de todos. O papo está tão gostoso, tão bom, coisas sérias. E eu conversando com o nosso amigo Guilherme PC, ele me falou sobre o Comitê de Segurança dos Direitos Humanos para Policiais. Quem assistiu o programa sábado passado vai lembrar quando eu falei que só votaria no Bolsonaro se ele acabasse com direitos humanos no Brasil. Porque não tem direitos humanos no Brasil. Tem direito, como diz aí na internet, o direito dos manos, porque só tem direito para bandido. Quem tem direito é bandido. As pessoas direitas, que mereciam ter os direitos humanos, não são nem visitados. O que morre de gente, de familiar de policial que os direitos humanos não passa nem perto, mas prende um vagabundo, vê se no dia seguinte na casa dele está cheio de gente dos direitos humanos. E digo mais, vocês viram nas reportagens que saiu na TV Globo, na SBT, aquele diretor de direitos humanos metendo a mão na grana. Esse é o direitos humanos deles, os nossos. E vou dizer uma coisa, Guilherme, não sei como funciona, ainda não li, mas também se não for direitos humanos, eu também o reprovo. Mas me diga como é que funciona isso. Paulo, o Comitê da Segurança, ele é um comitê de direitos humanos voltado a agentes da segurança pública. Veja bem, e esse projeto é um projeto pioneiro e um projeto único no Brasil, né? Nós já estamos, a ideia surgiu aqui no Pará, né, através de alguns policiais, colegas da segurança pública, e hoje a gente já está em 11 estados da federação, tá? Nós somos uma entidade particular, o governo não nos apoia nisso, isso é uma situação que a gente tem apoio dos colegas que são da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, particulares como o doutor também, né? Então, veja bem, existe um grande equívoco no Brasil a nível de direitos humanos, né? Quando a gente fala hoje no Brasil em direitos humanos, a gente pensa naquela minoria em que está lá subjugada, que muitas das vezes está cometendo crimes, aberrações, e a gente visualiza os direitos humanos como sendo a ferramenta de proteção daquele
indivíduo lá. Pois bem, os direitos humanos, ele traz algumas características, viu, Paulo? Dentro dessas características dos direitos humanos, ele traz o princípio da universalidade dos direitos humanos. O que quer dizer isso? Que os direitos humanos é para todos. Eu não posso usar os direitos humanos focado tão somente numa pessoa ou numa categoria. Eu posso sim fazer a diferença, mas essa diferença é para beneficiar através das benfeitorias dos direitos humanos. Então veja, no Brasil, os direitos humanos sempre foi deturpado. Surgiu-se a ideia de que direitos humanos é para marginal, tem que proteger o marginal, e se faz isso às entidades. A gente vê isso. Hoje nós temos uma luta muito grande, travada a nível de Brasil, para a gente mostrar que direitos humanos é daquele humano que realmente precisa. Cidadão de bem, né? Daquele cidadão de bem, daquele humano que está lá à mercê e não tem como agir, como atuar, como se defender, né? Então o Comitê da Segurança, ele surgiu com esse foco, com essa ideia de dar a proteção aos agentes da segurança pública, aos seus familiares, que você sabe hoje, quando a gente tem um incidente desse trágico, do assassinato de um policial, a família desse policial fica completamente à mercê. Desestruturada. E a gente não consegue ver naquele momento, que é um momento tão ruim, doloroso, nenhum assistente social, nenhuma psicóloga, ninguém das entidades do governo que difundem direitos humanos está lá naquele local para dar assistência. Não tem universalidade. Exatamente. Às vezes o governo manda uma coroa de flores, quando se lembra. Paulo, falando agora do que o Guilherme está com relação ao comitê, a gente hoje, se tu observar bem, o policial que é baleado, antigamente ia para os hospitais que tinham mais, posso dizer o quê? Mais capacidade técnica. Técnica. Hoje em dia, joga um policial para o metropolitano. Tá? Então, a gente sabe que é uma preocupação latente isso. Tá? Eu não vou falar só nós, porque nós como classe, policiais civis, policiais militares, os médicos, a gente tem que falar da população, a gente tem que falar em torno dos professores, dos enfermeiros, de outros profissionais que também fazem parte do governo do Estado. Hoje eles não têm o que a gente faz, a Polícia Militar Civil, com algumas associações, eles não têm. Né? Eu não vejo outras associações se juntarem, eu vejo algumas outras brigando por salário, mas o que a gente pode? Eu não quero só brigar pelo meu salário, eu vou te ser sincero hoje, eu quero brigar por melhorias para minha família. Eu vou te dizer uma coisa, eu gostaria muito que o meu filho, aquele que tem capacidade, que ingressasse direto na Polícia Militar, eu gostaria, ou na Polícia Civil, que tivesse uma cota. Eu, como polícia, adoraria que o meu filho, aquele que tem capacidade, não meu filho que é burro, posso dizer assim, que esse não entraria, mas aquele meu filho que tem condições, ele teria uma cota e poderia entrar já, ou como soldado, ou como oficial, ou como IPC, ou como delegado, a partir do momento que ele tivesse um bacharel. Bem, e assim também todos os outros, tá? Outros que fazem parte do governo, tá? do sistema público. Então, a gente está tentando buscar, a gente está tentando encontrar. Infelizmente, a gente tem algumas outras situações, outras associações, que elas tentam brigar, mas acabam indo parar na mão de políticos, tá? Luizinho, eu queria te completar. Sinto muito interromper, mas é porque a gente tem que ir no cerne da questão. O cerne da questão foi a ideologia implantada desde o Fórum de São Paulo. Foi esse que foi o problema. Esta ideologia quebrou tudo. Esta ideologia inverteu os valores. E aí estamos tendo que se reunir em associações para poder lutar pelo direito à qualidade de vida. Então é isto que nós temos que acabar. É verdade. É verdade. Eu concordo plenamente. Nós vamos encerrar, mas eu quero que você dê uma explicação rápida. Nós temos 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto. Em 1 minuto você vai ter que explicar o Bandeira Branca. Olha, eu como participante do Bandeira Branca, o que eu tenho a dizer, o Bandeira Branca é um grupo que contribui bastante para o debate hoje social.
O Bandeira Branca vem instruindo automaticamente essa sociedade paraense, todos os grupos que aqui estão dentro do Pará, porque nós temos outras pessoas de diversos grupos, e fomentando um debate direto na renovação dos nossos representantes no Estado, entendeu? Essa é a minha visão. E eu creio que eu levei 10 segundos, né, senhor? Mas o senhor Luizinho aqui, ele pode falar mais uma coisa. Luizinho é um modo carinhoso de falar para o Luiz. Tá? Bem, a gente está tentando unir todas as secretarias. Tá? A nossa intenção é apoiar realmente alguém no governo do Estado que seja capacitado e que tente mudar essa situação que hoje nós vivemos. Bem, o Grupo Bandeira Branca, ele é formado por delegados, coronéis, IPCs, sargentos, médicos, até mesmo pelo nosso amigo Paulo Castelo Branco, que é repórter. E eu acredito que vai se tornar um grupo muito forte. Tá? Então, a partir de hoje, eu conclamo, quem quiser participar, você pode usar meu telefone, tá, de contato, o meu telefone é 98113-4628, e deixo agora à disposição dos meus amigos, tá, para que eles possam falar. Mas eu quero já deixar o convite feito aqui para todos vocês, para nós falarmos ainda, numa outra oportunidade, sobre política, sobre a questão política. Não falaremos mais de segurança, só vai ter um adendozinho que eu falei aqui para o Sargento Luiz Carlos, que eu gostaria de comentar com ele no futuro, nessa próxima reunião, sobre o condomínio habitacional para os militares. Para os militares não, para os policiais, que hoje vão para casa com medo de serem mortos na sua residência, porque moram na periferia. E não tem, eles fazem a segurança nossa e ninguém faz a segurança deles. Então, nós vamos comentar sobre isso, Sargento. Com certeza absoluta. Castelo universalidade para os agentes de segurança pública. Sim, exatamente. É verdade. Pega, englobando tudo o que o doutor Leite falou, e vamos marcar para uma próxima oportunidade. E vocês já estão convidados. Nesse sábado não, mas no próximo, tem essa semana, na próxima semana já estão convidados para nós virmos discutir política eleitoral mesmo, para mostrar essa canalice que está aí, ok? Eu continuo, né? Ou vamos dar um break? Vamos dar um breakzinho rápido e já volto. GeoQuest, soluções para captação de informação, comunicação, ativação e pesquisa, com geoprocessamento das informações para inteligência de gestão, ações de comunicação, projetos de pesquisa de baixo custo, com alta abrangência, geoprocessamento das informações, solução para captação de informação, comunicação e pesquisa, com geoprocessamento das informações para inteligência de gestão, pesquisas presenciais, projetos de pesquisa de baixo custo, com alta abrangência, aplicação governamentais e corporativas, discurso direcionados a cada município, por perfil ou região, divulgação de planos de governo, ações, obras realizadas ou a realizar. As informações são plotadas sobre o mapas digitais, estado, cidade, rua e etc. Pesquisa sobre opinião, pesquisa sobre aceitação de projetos a realizar ou realizados. GeoQuest, solução para captação de informação. Avenida Nazaré 1223, Edifício Feliz, bairro Nazaré. Ligue 0 operadora 91 3199 4725 ou 0 operadora 919 9120 1645. E-mail pcbcastelo@yahoo.com. GeoQuest, solução para captação de informação. Bom, estamos de volta. Entrevista boa, assuntos sérios. A segurança pública é um assunto seríssimo. Eu acho que é a primeira dos 3 S que o Zenaldo ia fazer, que não fez nenhum, era a segurança. Mas lembram que eu falei sobre a questão do Círio de Nazaré, do projeto da Santa? Pois eu vou comentar com vocês o seguinte.
Eu trouxe uma foto do projeto para mostrar para vocês, que foi o projeto que eu apresentei ao Zenaldo, ao Orlando Reis, na mesa. Inclusive, deixei esse projeto com ele. Vou apresentar para vocês esse projeto e dar uma explicação rápida sobre o que é o projeto. Vem comigo aqui. Aqui está o projeto. Aqui é a área do Yacht Club. Aqui seria aquela praça Princesa Isabel, do qual tudo isso aqui desapropriado, a praça não existe mais. Nós fizemos tudo, nós chegamos a fazer esta avenida e chegamos a pavimentá-la toda. Aqui sairia esta santa, 64 metros. E aqui, gente, um estacionamento. Aqui aquelas barraquinhas para você tomar o seu tacacá, seu caruru, tudo na beira do rio. E o prefeito tinha dito que não queria continuar porque ele iria fazer uma marina. Está aqui a marina. Eu preparei a marina. Eu deixei o projeto pronto. Marina, santa, estacionamento e área comercial. Tudo pronto. E com detalhe, tudo pago. A prefeitura não gastaria uma moeda. Mas aquilo que eu disse no sábado passado, a obra do Dulciomar não é obra do Dulciomar, não. É obra do Paulo Castelo Branco. Foi eu que fiz o projeto, eu que levei, eu que apresentei. Mas não interessa se é meu. Eu já doei para a Prefeitura de Belém, tá? Está doado para a Prefeitura de Belém. Então agora a obra é da Prefeitura de Belém. Não é de ninguém, não tem dono. É um patrimônio nosso dos paraenses. Quem é o dono da Virgem de Nazaré? Somos nós, paraenses, é o nosso Natal. Não vou fazer porque é do prefeito. Pequenice, que isso? Vamos fazer a obra. Quem sabe no CID do ano que vem nós já estamos aí com a obra pronta. O artista que eu trouxe para fazer a obra, disse que em 9 meses, no máximo 10 meses, a santa está pronta. O resto é área livre para se trabalhar. Está aí a dica. Está aí para as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, está aqui o telefone. Já passei o projeto para o prefeito. Esse projeto está na mão do prefeito já. Então só depende agora de vocês cobrarem. Não tenho mais nada com isso. Já está liberado o projeto. O Yacht Club está liberado para esta obra. Já foi licitada. A empresa, não lembro, K alguma coisa, MK alguma coisa, MKS eu acho, que ganhou a licitação. Já o projeto já é dela, já negociei com ela, já estou doando para a prefeitura. Vamos fazer a obra, Zenaldo. Vamos fazer a obra. É obra para o Estado. Põe lá pelo menos uma coisa boa que tu vai fazer, que tu não fizeste foi nada. Não fizeste nada nesse teu governo. Se for unir o que o Dulciomar fez e o que você fez, meu amigo, é vergonhoso. É vergonhoso. Você não conseguiu fazer nada. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a vocês pela audiência, pelos telefonemas, pelo zap. Olha, não esqueça, está aqui o zap, produção zap aqui. Pode entrar em contato, mandar pergunta, sugestão de pauta que vocês queiram que nós venhamos trazer para cá para ser entrevistado. O programa é de vocês. Não esqueçam disso. Um abraço pessoal da Mauriti aí, todo mundo ligado. Calói, Adamor, pessoal todo aí, Manel Bezerra, Jailson Mindoca, um abração para vocês todos. Amanhã é dia daquela cervejinha gelada. Um abração a todos. Fiquem com Deus.